amigas, bem-vindo ao módulo da saia Duna. Quero falar um pouquinho sobre essa saia e como é importante você assistir todas as aulas, inclusive no final as aulas bônus, para entender as variações e as modificações que você pode fazer na sua peça. Essa aqui é a saia Duna, é uma saída de praia, onde eu quis fazer o design. Quando eu criei ela, existem várias parecidas, né? Mas eu queria que a saia ela tivesse esse cinto, ó. Tá vendo que esse cinto ele é bem grossinho, tá? Porque geralmente a galera faz num fio, só põe um fio e pendura aqui esses outros para fazer. Quando eu crio uma peça, eu crio uma peça que eu gostaria de usar, de comprar. E essa saia foi isso, porque na verdade eu nem ia disponibilizar ela para vender. Eu só ia fazer para mim, porque eu fui viajar no final do ano e eu queria uma saída de praia. Então, eu queria ela com cinto mais grosso para usar na cintura, na altura do umbigo, para modelar mais o corpo, deixar um caimento bonito. Então, eu produzi ela. Só que ela fez tanto sucesso por aqui que eu falei, bom, o curso eu já tinha em mente em fazer, mas eu falei, tá, eu vou disponibilizar algumas unidades para venda, mas eu vou focar aqui no curso. Então, por isso que ela tem os adornos aqui. Eu quis fazer ela também com o desenho caindo assim, né? Como se estivesse fazendo um bico e não reta. O corte é reto, mas o design, né, da trama, ele cai para a lateral. Então, se eu colocar assim, a gente vê, ó, que ele faz esse desenho. Tá? Eu queria esse desenho. E aí, como a gente, né, trabalha com tecido, com arte têxtil, por que não criar as próprias peças, né? Então eu falei, eu vou criar a minha saia ideal. Então ela aqui é maravilhosa, é perfeita, é única, tá? Ela vai ser assim, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Porque quando você dedica o que você gostaria de ver no produto, como se fosse para você, ele reverbera diferente. Não é aquela coisa, fazer só para ter e fazer de qualquer jeito. Não, tá? E assim você consegue cobrar o preço justo para o seu produto. Enfim, então por isso que ela tem esse cintão aqui, que é, na verdade, a parte mais trabalhosa dela, mas também é o grande diferencial e é a sua grande aposta, né? É isso que valoriza a sua peça. Então eu criei ela assim e depois eu fiz a versão longa, que eu também vou passar para vocês, ó. E aí, aqui o trabalho é o mesmo, ele tem o mesmo caimento, eu não quis fazer reto, eu fiz aqui esse caimento aqui, ó, para lateral, e ela vem compridona, tá? Com o cinto, olha que linda, fala sério, é linda, é única, é única. E eu vou ensinar também na aula bônus dela, eu vou passar as medidas tudo certinho para você produzir ela nesse tamanho. E também vou colocar aqui uma aula de variação da trama, tá? Porque como eu fiz com esse caimento, se você quiser fazer reto, tá? Dar uma diferenciada, você pode também. Então eu espero que você aproveite, que faça aí muito sucesso e não deixe de me marcar. Eu quero ver como que tá ficando suas peças, o que você está achando do curso, tá? E a gente se encontra nas próximas aulas. Amiga, vamos falar aqui de materiais, tá? Para fazer... deixa eu arrumar aqui o microfone. Para fazer a saia, a gente precisa do fio. E aqui eu trouxe 3 opções, tá? Os adornos, que são opcionais. Então, aqui eu tenho ponteiras e um enfeitinho que eu vou costurar a peça. Tesoura e fita métrica, toda artesã tem, tá? E pra fazer essa saia, você pode tanto fazer ela na arara, pendurando, como você pode fazer uma base. E aí eu utilizo essa peça, isso aqui é um tatame, tá? Um quadrado de tatame, para poder prender a peça com alfinete. Você pode usar também centro de mesa de palha, para poder te ajudar, ou você pode usar cortiça, essas que vêm de papelaria mais grossinha, sabe, de colocar na parede com um alfinete? Então, pode ser também, tá? Qualquer coisa que te ajude em relação a isso, tá? Pode usar prancheta, se quiser segurar. Bom, mas não é tão necessário, dá pra até fazer sem, tá? É só mais pra ter uma facilidade. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho a saia, eu fiz ela em 3 materiais diferentes, tá? O tutorial a gente tá fazendo com esse fio de malha. Esse fio de malha, ele é um fio residual,
tá? Ele não é premium. Então, ele tem umas irregularidades. Por exemplo, aqui, ó, o fio, ele é grossinho, tá? Eu gostei disso. Só que ele tem aqui 4 centímetros, tá? De espessura, ó. Chega aqui, ó, 4, tá? E o que acontece? Tem partes dele, como ele é residual, ele não é linear, então tem partes dele que é mais fininha. Ele tem emenda, então a parte que tinha emenda eu cortei, tirei fora, não usei. Para nós que trabalha com fio de malha, com macramê, a emenda não chega a ser tão ruim. Quando você tira a metragem dos fios que vai trabalhar, você vê se tem emenda. Se tiver emenda, você nem considera. Você corta e tira outra metragem. Já no caso de crochê que usa bastante, isso é ruim porque a peça é feita numa leva só, né? Enfim. Mas assim, como esse aqui é branco, ele não tem problema de pigmentação. Eu não sei dizer colorido, eu nunca usei. Eu tinha esse aqui há muito tempo, que eu comprei e acabei que eu nunca usei. Então eu quis testar a saia com ele, tá? E o tutorial é gravado com ele. Eu gostei, inclusive, de trabalhar com ele, ele não é ruim. Aí depois eu fiz uma saia com fio premium, que aí ele não tem emenda, a cor dele é maravilhosa, né? Não é manchado, ele é todo certinho. Ele é todo linear, ou seja, esse que eu comprei, premium, ele tem 25 milímetros. Então, se a gente medir aqui, a gente vê que ele tem, ó, 2,5 centímetros, tá? De espessura. E o que acontece? Quando você compra o fio premium, esse aqui ainda é extra premium, eu peguei o rótulo aqui pra mostrar, ó. Esse aqui é o extra premium, de 25 milímetros. Quando você compra o fio premium, você consegue escolher se você quer de 25 milímetros ou 35. 35 é parecido com esse aqui, tá? De espessura. Quando você compra o ecológico, que é esse aqui, ele não tem espessura definida, tá? Ele não vem, ó. Ele não vem nada falando de espessura do fio, porque ele é irregular. Tem parte que é mais fina e tem parte que é mais grossa, tá? Então, isso aqui é interessante saber. Agora, no resultado da saia, faz diferença também. Então, eu vou explicar isso também, quando eu vou mostrar as saias e vou explicar. Esse aqui, por ser mais grosso, você dá menos nó nele, tá? O cinto você acaba fazendo mais rápido, a quantidade de fios que são penduradas acaba sendo um pouco menos. Então, se você for fazer com fio premium, pega o de 35 milímetros, que chega próximo a esse, tá? É o ideal. O de 25 você pode fazer, mas vai exigir um pouco mais de fios, tá? E aí você corta os fios do tamanho do maior, que é da saia. A gente tem uns 4 tamanhos de fios para montar a saia. E os fios maiores da franja da saia, é só você aumentar a quantidade deles. Não tem erro, tá? Eu fiz, ficou bonito. Mas se eu for fazer de novo, eu vou pegar de 35 milímetros. Eu vou me atentar a isso, tá? Outra saia que eu fiz, que foi a primeira, foi usando esse fio aqui. Ele é um fio de algodão, ó. Ele é agulhado, então ele tem meio que esse desenho aqui, ó. E ele respondeu super bem, ó. Ele olhando assim, ele assemelha a espessura desse de 25, né? Mas o resultado do nó e da peça ficou igual a esse branco, tá? Esse aqui que é mais grosso. Esse aqui a saia ficou mais fininha, mas o cinto ficou mais estreitinho. Para dar os nós, eu dei mais nó, então aumentou as abinhas de pendurar os fios, acabou sendo mais. Em linhas gerais, a medida da saia dá para fazer, tá? Com todos esses fios usando a mesma medida. O que vai mudar é, quando o fio é muito fino, você vai precisar de mais fios para a franja da saia, tá? Essa é a maior diferença de um fio para o outro. Mas é legal, eu sempre falo isso em todas as minhas aulas, nos meus cursos. Testem, pega o fio, faz aí a sua saia, compra o fio que você consegue, que você pode, que você gosta, testa fios diferentes. Esse fio aqui, ó, eu nunca imaginei que eu ia usar ele, tá?
Mas eu tinha ele aqui porque eu comprei pra fazer um teste e ele tava numa super promoção. Não gostei pra finalidade que eu comprei ele, mas pra saia ele me surpreendeu. Porque aí, como eu fui fazer o projeto, quando eu faço projetos novos, eu pego o fio que eu já não tenho muito interesse. Porque aí você perde material, né? Tem todo um esquema. Então eu peguei esse fio e a saia ficou muito boa, ficou linda. Então ele me surpreendeu em relação a isso, porque quem me conhece mais tempo de curso sabe que eu não gosto desses fios de algodão que são achatados, porque ele me lembra cadarço, tá? Mas esse aqui eu gostei da saia, gostei do resultado dele. Então, dependendo da peça que você usa, ele vai bem. Eu fiz um parecido, por exemplo, um susplá, ficou horroroso, tá? Então, eu gosto de falar isso, testa. Por mais que pareça assim, testa, faz, sente a peça. Eu não demonizo nenhum tipo de material e nem fico colocando outros no pedestal, porque é muito de gosto, é muito pessoal. E é muito de você fazer a peça, faz ela completa, termina e olha pra ela. O que você sente, o que você gosta, tá? Eu gostei dessa espessura, mas eu prefiro a qualidade desse fio. Então, pra mim, o fio de malha de 35 milímetros é o ideal. E esse aqui, tá? Ó, esse aqui é esse, ó. Ele chama Juno. Ele é da Fischer também, se eu não me engano. Ó, ele é da Fischer, que é a mesma marca desse aqui. Isso aqui é coincidência, tá? Ele é da mesma marca desse fio. E aqui ele fala que ele é 100% algodão. E ele parece assim, ó, um cadarço, tá vendo? E eu tenho, ó, inclusive tem um fechado, vou fazer uma saia longa com ele. Que é uma aula bônus que eu vou colocar aqui, né? Pra saia longa. E ele fica muito bonito, tá? Então, assim, tem essa opção, tem essas 3 opções aqui, já mostrei o rótulo pra você ir conhecendo, mas testa, tá? Agora eu vou mostrar o resultado na saia. Eu já tô aqui com um corte dos fios do cinto. A gente vai começar pelo cinto, tá? Então, são 8 fios. Eu vou dar aqui uma distância de uns 30 centímetros. Ó, vou marcar aqui. 30 centímetros. E eu vou dar um nó aqui, então. Então, a gente tem aqui uns 30 centímetros de franja e o nó, tá? O que a gente vai fazer? Aqui tem 2 formas para começar a fazer esse cinto. Você pode pendurar esse nó no gancho da sua arara. Se você já tem arara, já trabalha com arara, você pendura ela, tá? Ou num gancho na parede, alguma coisa que você possa aqui pendurar e aqui você faz as tramas do cinto. Como eu vou mostrar aqui pra vocês, por essa câmera de cima, eu vou usar a prancheta. Então, eu vou colocar aqui pra segurar os meus fios. Nesse caso, eu não preciso dar o nó, tá? Mas pra você que quiser trabalhar em pé, você faz o nó. Então, aqui eu vou mostrar, vou até deixar o nó aqui, pra ficar. Porque depois eu vou tirar daqui e vou mostrar como que faz a trama e eu termino na arara. Então, a gente prende aqui, ó. Não precisa do nó se for fazer na prancheta, tá? É porque o fio, ele é bem comprido, ó. Então, com o tempo, você for fazendo... Ah, eu não tenho arara, quer fazer em cima da mesa. Conforme você for fazendo, você vai subindo a trama e prendendo aqui na prancheta. Ou você pode pôr numa placa com alfinete, tá? Então, aqui eu vou mostrar como que a gente vai começar aqui pra fazer o cinto. Então, a gente vai dividir e pegar 4 fios no meio. Então, eu vou deixar 2 pra cá, 2 pra lá. E vou pegar os 4 do meio aqui. E eu vou começar fazendo um nó quadrado. E a gente tem aqui o nó quadrado. Tá? Aí a gente vai pegar com os da lateral agora, e a gente vai fazer um nó quadrado
Deixa eu pôr retinho aqui. A gente vai fazer o nó quadrado, a gente tem esse aqui do meio, certo? E a gente dividiu 2 de um lado e 2 do outro. Agora a gente vai fazer um nó quadrado usando esses dois e uma lateral do nó. Então o nó ele tem o nó quadrado ele tem 4 pontas. A gente vai usar essas duas para fazer um nó quadrado aqui e essas duas complementando e fazendo outro nó quadrado aqui. Deixa eu separar para ficar visivelmente mais claro, visual, né? E agora eu vou fazer o nó aqui, usando esses dois que é do nó quadrado. Então, eu vou fazer um nó quadrado desse lado. Procura deixar o nó, pensa que é o cinto, ele tem que estar reto de assim. Então, cuidado para não fazer o nó assim, ó, e ele vir em diagonal, tá? Pensa que o cinto ele tem que ser reto, pra cá. Então, a gente tem que puxar esse assim, ó, e deixar aqui dessa forma, pra construir ele reto. Isso é importante para ficar com o acabamento bonito. Agora eu vou fazer o desse lado. Ó, ficou desse jeito, não se preocupa com essa abinha, porque depois a gente vai fazer o acabamento da ponta, tá? E agora, é só continuar dessa mesma forma. Então, aqui eu vou fazer mais um no meio, pegando 4 pontas aqui, ó. Pegando essas 4 pontas, vou fazer mais um aqui no meio. Aí, depois eu faço de novo nas laterais. Então, vou mostrar aqui rapidinho, pra não ficar muito maçante. Mas é esse mesmo trio que a gente vai fazer aqui. Então, um no meio, vem 2 nas laterais, outro no meio, outros 2 nas laterais. A gente vai fazer isso até completar 80, de 70 a 80 centímetros. Aqui na medida eu tô usando 80 centímetros, tá? De comprimento do cinto de trama. Então, eu faço 80 centímetros de trama e depois a gente faz o acabamento aqui das pontas. Bom, aqui é a repetição, ó, eu fiz aqui mais uma sequência, então a gente faz 1 e 2, aí mais 1 e 2, vai indo, tá? Fazendo toda a trama, em torno de 70 a 80 centímetros, que fica um tamanho de PAM, porque a gente tem bastante franja aqui para ajustar quando for amarrar na cintura. Lembrando que ela é feita, pensado para a cintura e não para o quadril, que é um pouco maior. Por quê? Para ela ficar com caimento, uma silhueta bonita, para ela ficar mais elegante também. No quadril fica mais como se fosse uma saia havaiana, né? Fica mais ula-ula. Então não, então a gente faz aqui mais desenhado para a cintura. Mas claro, depois eu vou fazer uma aula bônus para você poder projetar, fazer tamanhos PM ou G, se você for revender. Mas se for para você, como que você faz medindo aí no seu próprio corpo, tá? Então a gente vai ter essa aula bônus no final. Mas aqui a gente vai fazer esse tamanho médio de 70 a 80 centímetros de trama, fora o que fica aqui, tá bom? Então vamos lá, eu vou continuando aqui e quando eu estiver no final aqui para finalizar, eu volto aqui para te mostrar como ficou. Então o cinto ele fica assim, ó, porque eu gosto de um cinto mais robusto para deixar a cintura mais
mais modelada, mais acinturada. A maioria das saias é apenas um fio, tá? Por quê? Porque a parte do cinto é mais trabalhosa, porém você valoriza muito mais a sua peça. O caimento no corpo fica muito mais bonito. E rapidinho a gente faz isso aqui, tá? É mais assim, é um passo a mais que a gente tem trabalho, porque a gente vai fazer essa trama, normalmente é só o fio. E eu acho que fica muito simplório, sabe? Fica muito como se tivesse pegado só um fio e amarrou na cintura. Não, aqui a gente tem um trabalho feito, tá? Pra valorizar a nossa peça. É o que eu usaria, o que eu gostaria de comprar, então eu resolvi fazer dessa forma, bem trabalhadinho. E agora a gente vai fazer o acabamento das pontas aqui, que é já agora na próxima aula. Ó, eu fiz aqui já, ela vai ficar assim. O nó quadrado ele é igual de um lado do outro. Se você quiser escolher um lado para trabalhar, essa é a hora, porque a gente vai fazer o nó festonê e o nó que a gente for fazer agora do festonê é o lado de fora, tá? Não é, a gente vai começar a diferenciar o lado interno. Então eu vou pegar aqui e vou fazer o nó festonê, então vou separar os fios aqui, ó, 4 de cada lado, né, dividindo no meio, e a gente vai fazer o biquinho. A gente já deixou o primeiro nó aqui, e agora eu tirei o nozão que tava aqui na ponta, ó, a gente tá com as duas pontas iguais, e a gente vai fazer o acabamento com o nó festonê. Esses da ponta vão ser o fio guia do nó festonê, e a gente vai passar esses outros 3 fios de cada lado pelo fio guia. Então, vamos começar aqui. Eu puxo esse, o nosso fio guia, ele vai fazer o biquinho aqui, né? E eu venho e laço com esse primeiro fio. Passo uma vez e duas, tá? Lembrando que o nó festonê, ele é duplo. Agora, eu vou pegar esse que eu passei e vou juntar com o fio guia. Dessa forma aqui. E vou passar o segundo fio. Ele vai ficar marcado aqui, é normal, tá? Dou a segunda volta. E agora eu vou pegar esse que a gente acabou de laçar e juntar com o fio guia também. Então, agora eu tô com 3 fios aqui, sendo fio guia, e vou passar esse último. Agora eu vou fazer igual desse lado. Fio guia vem, vou passar o primeiro fio pra laçar ele. Passei o primeiro, vou pegar ele aqui e vou juntar com o fio guia. Então, vou ficar com 2 aqui. E esse próximo fio, eu passo por esses 2. Agora, eu vou pegar esse fio que eu acabei de passar e juntar os 2 fios guias. E agora, a gente fica com 3 aqui. E vai passar esse último. Ó, agora a gente tá com esse biquinho, certo? Então, ficou aqui esses dentro do que a gente enrolou com os outros fios e só sobrou esses 2 aqui pra lateral, ó. Se a gente olhar aqui atrás, eles saem aqui, enquanto o resto sai aqui do meio, ó, tá? Aí, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai arrematar fazendo um nó quadrado aqui nessa ponta, usando esses aqui. Pronto. Aqui a gente já finalizou e a nossa ponta ficou assim. Deixa eu medir aqui quanto ficou. Ó, a gente ficou com fio solto aqui. Uma média, ó, 35, tá? Que aí eu arremato aqui.
Tem os menores que são esses aqui. Só que não tem problema, porque a gente vai pôr aqui o terminal de sininho, ó. Agora eu junto os dois aqui. Fica até mais bonitinho, que ele fica um pouco menor. Fica até mais bonitinho, não tem tanta diferença, ó. Eles ficam só um pouquinho menor. Então, eu vou cortar aqui, só pra dar uma alinhada. Também não tem necessidade, se você quiser deixar desigual, isso aí é apenas gosto. Mas a gente vê aqui como fica no corpo, ó. Sobrou até 35. Eu vou cortar aqui, que aí ele vai ficar, ó. Deixa eu ver. Eu acho, ó, uns 30. 30 tá bom. Tá? Vou deixar aqui eles na altura de 30. Esse aqui eu não vou cortar, porque como eu vou dar um nó pra pôr isso aqui, ele acaba ficando um pouco menor, se fica também não tem tanto problema, a gente põe... Vou cortar aqui em 30. Então, vou só fazer um acabamento reto aqui. Ó, ficou mais ou menos 30, tá? Um pouco pra mais, um pouco pra menos. Não tem grandes dramas aqui, não. Então, aqui desse lado, a gente vai fazer a exata mesma coisa e deixar ele assim. O fio aqui tá maior, porque é pra 80 centímetros e eu fiz 10 centímetros a menos, tá? Só lembrando aqui. Então, eu fiz aqui, ó, exatamente igual. Pra eu fazer o corte na mesma medida. Então, sei que é mais ou menos aqui. E a gente terminou aqui a parte do cinto. Então, agora, vamos fazer a nossa saia. Agora, pra saia, o que a gente vai fazer? A gente vai contar quantos vãos aqui, ó, a gente tem, tá? Então, vai contar quantas ficou na sua saia. Aqui na minha ficou 26, tá? É importante que nessa finalização, ele sempre termine em número par, tá bom? Porque o nó quadrado, a gente vai continuar ela com nó quadrado e ele é com fios de pares. Então, tem que sempre terminar em par, independente da medida que você faça. A medida que eu passei é para a quantidade de fios que eu deixei, tá? Que vai aí, acho que uns 30 fios no total. De 28 a 30 fios. É que depende do tamanho do aperto do seu nó para dar os 80 centímetros. Com o aperto do meu nó e 70 centímetros, aqui deu 26, tá? Então, vou cortar os 26 fios pra gente começar a nossa saia, e você vai cortar na quantidade que você tem aí. Os primeiros, o tamanho é um pouco menor, tá? Então, a cada dois primeiros, o tamanho é menor, e isso tá descrito lá nas metragens dos fios. Depois, o montante do meio, que é o maior, e aí, se variar mais fio, menos fios, não faz diferença, é aquele tamanho, tá bom? Então, a gente tem de fios que muda de tamanho, 3 tamanhos diferentes, tá? Então, a gente vai começar com 4 fios de um tamanho, porque são 2 em cada ponta. Depois, a gente tem mais 4 fios de um tamanho um pouco maior, que a gente vai dando sequência vindo das pontas. Eu vou mostrar na hora de montar, mas é só para entender que os fios menores não faz diferença nessa metragem aqui da cintura, tá? Você sempre vai contar os fios que você vai fazer a menos dos fios maiores. Então, aqui, ó, eu vou esticar de forma que dê pra ver. Eu coloquei aqui a minha placa para eu espetar, para ficar mais fácil para eu mostrar aqui como que eu faço, tá? Então, vou espetar aqui só pra segurar. Se você quiser pendurar na arara o cinto passando, como chama? O gancho, por aqui deixando ela reta, também é uma opção. Aí você trabalha da forma que for melhor pra você, tá? Senão você pode colocar na mesa ele de forma reta. Aqui eu tô usando uma placa de, acho que é EVA que fala, é tatame, tá? Eu comprei um tatame branco. Uma placa só, é super baratinho e ela já atende para fazer isso. Ou se você quiser usar qualquer coisa que você possa espetar. A gente vai começar acrescentando os fios do menor para o maior, sendo 2 por vez,
tá? A gente tem medidas de fios diferentes, são 3 medidas diferentes de 4 fios, tá? Então, é 2 aqui nessa extremidade dessa ponta e os outros 2 é nessa ponta aqui, tá? Então, a gente vai colocar, pensa que a gente vai colocar assim, 2, 2, 2, 2, até chegar no meio. No meio fica os maiores, tá? Então, eu vou começar aqui pelo menor, os 4 menores aqui, ó, já tá aqui separado. E eu vou colocar 2 nessa ponta e 2 na outra ponta, sendo um fio em cada vãozinho desse aqui. O meu deu 28 fios, tá? No total. Mas essa sequência aqui inicial não muda. É igual para todos, tá? Então, vamos colocar aqui. Eu vou colocar de cima para dentro, tá? De fora para dentro, porque eu quero que fica a laçadinha exposta, do que eu colocar aqui, ó, de baixo para cima. Vou mostrar. Então, eu vou colocar aqui por cima e saindo aqui embaixo, ó. Aí, eu vou abrir aqui e pegar o fio. E aí, eu puxo para ficar essa laçadinha aqui, ó. Tá? Senão ela fica para baixo. E lembrando que aqui é a frente do nosso cinto, ó. O festonê, ele tem frente e ele tem as costas que é assim. Então, as costas tá para baixo e para cima aqui tá a frente. Então, coloquei o primeiro, vou colocar o segundo, a gente une as pontas, encontra o meio e passa aqui no nosso vãozinho. Abro aqui e pego o fio. E aí, eu aperto e ele vai ficar aqui assim. Vou colocar esses outros 2 nessa outra ponta aqui. Vou pegar a sequência dos outros 4 fios, que são maior que esses. E vou dividir em 2 também, 2 que ficam nessa ponta aqui. E 2 que eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar eles nos próximos 2 vãos que a gente tem aqui. Sempre unindo as pontas para encontrar o meio e colocar de forma que ele fique aqui, ó, as 2 pontas aqui. Agora, a gente vai pegar a última sequência de 4 fios, que tem um tamanho diferenciado também, que é maior que esse aqui. E a gente vai colocar 2 aqui e 2 aqui na outra ponta. Bom, já coloquei esses que são conjuntos de 4 fios, então ficou, nessa ponta ficou 2, 4, 6 e 6 nessa ponta. Agora, o meio são todos do mesmo tamanho e a gente vai contar quantas alcinhas tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No meu são 16, lembrando que eu fiz um pouco menor, tá? Então, você conta quantos ficaram no seu, para a medida que você deixou. E acrescenta os fios maiores, todos com a mesma medida, tá? E é importante, lembrando, de novo, já falei isso nas aulas, que aqui tem que ser sempre número par. Independente de como você for finalizar, essas alcinhas tem que terminar sempre em número par, tá? Então, eu vou aplicar aqui o restante, já volto para mostrar como ficou e a gente começa a trama da nossa saia. Então, assim ficou com todos os fios. Vou até tirar aqui os alfinetes. E agora, a gente vai fazer, ó, tá todos os fios aqui. Aqui no meio estão os maiores.
E agora a gente vai começar a fazer as tramas na próxima aula. Aqui vai funcionar assim, da mesma forma que a gente colocou os fios, da ponta para o centro. Então, a gente vai começar aqui na ponta, fazendo um nó quadrado com esses dois aqui, tá? Que aí a gente tem 4 pontas. A gente vai dar a distância para todos dessa primeira fileira de uns 2 centímetros, mais ou menos um dedo assim, tá? Eu vou usar aqui essa reguinha de 2 centímetros para manter aqui o nível, o padrão certinho de tudo. Você pode usar uma régua, tá? Para tá fazendo esse primeiro nó, se você quiser, ou ir no olho mesmo, não tem diferença, tá bom? Então, vou subir até um pouco mais aqui. Vou fazer um nó na carreira inteira. Na próxima carreira, a gente vai começar pulando os 2 primeiros e vem pra cá. Vai começar aqui. Na outra ponta, que aqui não cabe tudo no vídeo, a gente vai fazer a mesma coisa. A primeira carreira a gente já vai ter feito, a segunda a gente vai pular esses 2. Da mesma forma que a gente for pular os daqui. Sempre quando eu for desenhar, mostrar aqui, considera a ponta a outra ponta a mesma lógica, tá? Então, a gente vai descendo. Então, por exemplo, fiz a primeira carreira. Depois a de baixo eu pulo esses 2. Depois a de baixo eu pulo esses 2. Depois a de baixo eu pulo esses 2. Aqui já vai completar os 4 fios de medidas diferentes. O resto aqui continua tudo igual até o fim, tá? Eu vou mostrar quantos nós eu usei para o comprimento que eu quis. E isso pode ser adaptável para o seu modelo que você quer fazer aí, para você, para o seu gosto, tá? Então, vamos lá. Vou começar aqui fazendo uma carreira de nó quadrado. Então, ó, nem prendi ele aqui no alfinete, para ficar mais fácil para eu manusear para mostrar. Então, eu vou colocar aqui o espaçador, vou dar uns 2 centímetros. Que, né, mais ou menos, ó, é um dedo, tá? E vou fazer aqui o primeiro nó quadrado. Agora, eu vou continuar, vou pegar os próximos 2 aqui, ó. Ficou assim. Vou fazer a carreira completa. Então, é sempre de 2 em 2, por isso que aqui o espaçamento a gente tem que sempre fazer em número par. Agora, eu vou fazer outro nó quadrado aqui. E assim, eu vou dando sequência até fazer a primeira carreira inteira, de ponta a ponta. Ó, fiz a primeira fileira inteira. Agora, a gente vai fazer com o mesmo espaçamento, mais uma, tá? Agora, a gente vai começar pulando esses 2 aqui. Ó, esse é o da ponta, certo? A gente vai pular essas 2 alcinhas e vai fazer aqui no meio. Então, essa ponta aqui, ó, a gente vai começar mais pra dentro. E aqui vai terminar igual. Aqui, ó, que é a minha outra ponta. A gente vai fazer, então, 2 nós a menos, que a gente vai terminar nesse centro aqui, tá? Fazendo a mesma distância de cima, mais uma linha. Ó, dessa mesma forma, eu vou dar sequência. Se você quiser, você também pode fazer esse marcador com papelão, tá?
Ó, agora a gente vai para nossa terceira fileira e aqui a gente vai dar um espaçamento maior, o dobro desse aqui. A gente vai fazer uns 4 centímetros. Eu vou usar aqui a reguinha, que eu tenho de 4 também, mas você pode usar cartão, tá? Qualquer cartão, ou fazendo papelão também dá. Ou a olho, tá? 4 centímetros aqui de altura eu vou fazer. Então, aqui a gente vai começar de novo, diminuindo, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó. Eu vou ignorar esses dois e vou começar daqui, ó, tá? A gente vai meio que fazer esse desenho nela, que o bico dela de trama é na lateral, né? Então, a gente amarra isso numa lateral do quadril e essa aqui da cintura, a gente amarra aqui numa lateral da cintura. E aqui fica na outra lateral, onde ela vai fazer esse bico, tá? Então, o desenho, enquanto a gente monta a saia... deixa eu puxar um pouquinho pra cá, aqui, ó. Essa aqui é a cintura, tá? Ela vai descendo assim, por isso que esses aqui são maiores. Ela não chega a finalizar o bico, porque a altura não dá, tá? Não fica legal. Então, eu vou fazer mais algumas fileiras e a gente termina na altura de saia mesmo, de saia mais curta, pra franja ficar solta até a altura do joelho. Mas a trama termina um pouco antes, termina ali nas coxas pra ficar a franjinha. No total, a gente vai fazer 7 carreiras aqui, 7 fileiras. A gente já fez 2, com espaçamento de 2 centímetros. Agora, a gente vai fazer mais 5, com espaçamento de 4. E a gente vai diminuindo conforme vai descendo aqui as nossas carreiras, tá? Ela não chega, de novo, ela não chega a formar o bico. Teria que fazer trama até muito mais comprido. E pra saia curta não dá, tá bom? Então, vamos continuar aqui, vamos fazer mais 5 fileiras e lembrando, aqui a gente vai afunilando. Então, aqui eu vou deixando, cada vez que eu acrescento uma fileira, eu deixo 2 fios a mais. Então, por exemplo, vou fazer o nó aqui, fazendo essa terceira fileira, começo ele aqui, eu já ignoro esses 2 da ponta, igual eu fiz no começo. E do outro lado a mesma coisa. Aí, quando eu chegar na quarta fileira aqui, eu vou ignorar de novo. Mas eu vou mostrando aqui por fileira, tá? Pra ajudar, pra ninguém se perder aqui. Então, vamos lá. Vou começar aqui com esse espaçamento um pouco maior. Então, eu vou começar aqui nesse meinho. Lembra que a gente tá afunilando, né? Então, um nozinho, a gente vai descendo. Então, aqui eu vou colocar esses 2 pra lá, que eu não vou usar. E vou começar aqui. Ó, fiz 2 aqui e vou continuar. Lembrando que aqui, esse da ponta, ó, também não vou fazer pra cá, vou terminar aqui, nesse nozinho aqui, pra gente fazer esse desenho. Ó, fiz mais uma fileira, perceba que a gente vai diminuindo ela, né, ó. Então, agora, a gente vai fazer a nossa quarta fileira. Então, esses 2 não vou utilizar da ponta. E eu vou começar a fileira daqui, tá? Ó, fiz aqui a nossa quarta fileira, estou indo pra quinta. E aqui eu vou descer de novo, tá vendo? Acho que já deu pra ficar bem claro que a gente vai fazendo um nozinho a menos, ó, deixando 2 pro lado e afunilando a saia, tá? Então, agora, eu vou fazer o quinto, o sexto e o sétimo e eu volto aqui pra mostrar como ficou. Terminei aqui todos os nós, ó, tá? Então, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fileiras. E aqui, ela fica numa altura total, deixa eu pegar a trena. Ela fica numa altura, sem contar o cinto, tá? De franja aqui, de saia. Aproximadamente, ela fica com 50, 55, dá pra fazer até 60 centímetros. E aí, vai depender o quê? A quantidade de nós
Então, a quantidade de nós, eu fiz até os 31 centímetros, tá? A quantidade trabalhada. E aí, se você quiser continuar fazendo os nós e ela mais comprida, aí você aumenta a proporção no comprimento do fio, tá? Mas aqui é assim. Agora eu vou mostrar para fazer o arremate, tá? Porque as franjas ficaram assim e a gente vai dar uma igualada. Eu vou dar uma igualada nessas que ficaram muito maiores, tá vendo? Então, essas aqui, eu vou dar uma igualada nelas. Isso você pode fazer até no corpo, no manequim. Se você tiver um manequim para fazer essa saia, é ótimo também, ajuda bastante. Então, vamos lá. Então, esses aqui que estão bem mais compridos, eu vou igualar mais ou menos aqui, ó. Ó, tá? Tô deixando aqui numa média aqui, ó, tá vendo? Aqui o centro nem precisa mexer muito, é mais as laterais. Se aqui, provavelmente, na medida que você fizer, esses aqui não vão estar curtinhos assim, tá? Eles vão estar um pouco maior. Então, dependendo da altura que você for nivelar, talvez você tenha que cortar rente assim, ó. Porque esses aqui vão estar mais compridos do que esses menores, porque eu já fiz o ajuste. Pra poder dar margem pra você regular o tamanho que você quer, tá? Não ficar exatamente na minha medida. Então, a franja vai ficar maior. E aí, você consegue nivelar todos da mesma medida, de acordo com o que você quer. Ficou assim. Provavelmente, a sua... Peraí que tá torto o enquadramento. Na sua saia, elas vão ficar maiores, tá? Porque eu já ajustei aqui a metragem dos fios. E aí você escolhe se você quer nivelar ela aqui de franja, se você quer ela aqui. Se você quiser ela aqui de franja, todos eles vão chegar, tá? A esse tamanho. Ó, aqui eu tô com, se eu pensar na franja, uns 17, 18 centímetros, tá? O seu vai estar mais. E aí você consegue medir certinho com as mais compridas e fazer o acabamento uniforme da sua saia. Agora a gente vai para o acabamento dos adornos aqui do nosso cinto. Aqui, para fazer esse acabamento, eu vou colocar o terminal nessas duas alcinhas que a gente fez, o último nó quadrado aqui. Então, vou pôr ele aqui, pegar um alicate. Com a ajuda do alicate. Então, eu vou colocar o fio de malha aqui. E aqui por dentro eu puxo. Vou fazer um nozinho na ponta. Dessa forma. Corto o excesso. E puxo aqui, ó. Pronto, tá feito. Vou fazer aqui no outro. E vou fazer isso nessa ponta aqui, nessa ponta aqui também. Pronto. Agora que eu coloquei aqui, ó,
pra dar uma graça, olha que lindo. Eu vou pegar esses do meio e eu vou fazer nozinho na ponta de todos eles. Eu gosto de deixar irregular, tá? Essa franja, pra quando a gente dá um nó na cintura, ela ter um caimento, não ficar reto, sabe? Então, eu vou dar nozinho aqui, ó, nessas pontas. Cadê? Pronto, separei. Eu vou dar nozinho nessas pontas irregular. Então, uns mais pra baixo, outros mais pra cima. E o nó eu faço assim, ó. Esse nó eu vou passar uma vez, 2 vezes e 3 vezes aqui dentro da argola. E aí eu puxo e aperto. E colo, tá? Aí, por exemplo, eu fiz esse. Esse aqui eu vou fazer mais pra cima. Então, eu pego aqui no meio mesmo, ó. 1, 2, 3. E aperto. Tiro o excesso. Ó, ele ficou mais curtinho, tá vendo? Eu gosto que fica assim. E aí, eu vou fazendo aleatório, tá? 1, 2, 3. E aperto. Tiro o excesso. Ó, esse aqui eu vou fazer mais na pontinha. 1, 2, 3. Aperto e tiro o excesso. Ó. Ele vai ficando assim, ó. Ó, tá? E faço em todos esses. E do outro lado do cinto, eu faço a mesma coisa. Ó, terminei aqui o acabamento do cinto, tá? Então, ele ficou assim. Olha que lindinho. Ó. E agora, a gente vai colocar o adorno aqui, que eu escolhi por aqui assim, ó. O da... Como chama? Búzios, tá? O búzios aqui douradinho. E pra ele, a gente vai costurar, tá? O clássico costurar. Então, não tem muito segredo. É costurar ele aqui, né? Isso é mais básico. Eu, como costureira, sou uma ótima macrameira. Inclusive, até me furei, ó. Sou péssima, péssima, gente. Até pra costurar um botão. Então, assim, é só costurar ele, tá? Então, eu vou costurar aqui, que eu sou bem ruim mesmo. E aí, eu volto pra mostrar como que ficou o resultado. Bom, terminei aqui, costurei, ó. Ele ficou assim, eu gosto de deixar a pontinha, que é mais fininha do búzio, apontada pra cá, né? E ela ficou assim, tá? Então, esse é o acabamento do cinto e ela já tá pronta. Lindona pra usar. Olha que linda. E ela fica um efeito, mesmo esse aqui estando mais curtinho, sério, o efeito fica muito lindo. Mas eu deixei maior pra você poder escolher a forma que você quer trabalhar aí com a sua saia, tá bom?
E esse aqui é o modelinho que a gente fez juntas no fio de malha, tá? Eu peguei o fio de malha que eu tinha aqui há muito tempo pra fazer ela. E você pode testar aí fazendo em outros tipos de fio, ver como que fica o resultado, tá? Ver o que você acha, o que você sente. Essa malha é bem gostosa no corpo também, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula. Fico muito feliz que você tenha chegado até aqui comigo, tenha aprendido aqui fazer essa peça. Mesmo sem manequim, a gente consegue fazer ela, tá? Se você quiser realmente investir na venda de saia, é legal ter um manequim, porque facilita. Você tá fazendo... O cinto não faz diferença, tá? Mas para depois fazer a estrutura da saia, é bem legal, tá? Ajuda bastante. Então é isso, e você pode colocar os adornos que você quiser, da forma que você quiser. As ponteiras também, aqui é mais uma sugestão de decoração da forma que eu fiz, para valorizar mais a peça. Mas você pode fazer de outras formas aí também. Para fazer a sua saia de tamanhos PMG, né, tamanhos diferentes, a única coisa que você vai precisar alterar aqui vai ser o tamanho do cinto, tá? Então, por exemplo, aqui eu tô trabalhando com uma média de uma saia P e M, tá? Que pode ser tanto pro P, tanto pro M. Então, eu trabalho aqui com a saia como tamanho único, tá? Variando de P e M. Por quê? Porque eu trabalho pronta entrega. Eu faço lotes, ponho estoque e trabalho. Eu não pego por encomenda. Então, para facilitar, eu faço essa média, que é esse tamanho aqui que eu passei na aula, no curso, tá? Então, o cinto aqui, ele é de 80 centímetros e a gente tem uma margem aqui. Essa margem dá até para deixar um pouco maior, uns 40 centímetros de cada lado, tá? Fica até melhor, porque abre ainda o leque, tá? De ajuste, para poder usar. Se você quiser fazer tamanho P, M ou G, o P você pode fazer até um pouco menor, igual eu fiz pra mim, essa aqui, no caso, com 70 centímetros. Se você quiser, você pode tirar, na medida do cinto para uma saia P, uns 50 centímetros de cada fio, tá? Pro tamanho M é essa, e pro tamanho G, ou maior, tá? Ou se você quiser fazer sobre medida, pensa o seguinte, para fazer essa trama, contando que a gente sempre vai deixar essa margem aqui, nessa sobra de 30 a 40 centímetros, que é o que eu coloquei aqui para vocês, então você pode escolher se deixa de 30 ou 40, tem sobra suficiente para isso, tá? Para deixar isso aqui. Você faz a trama, você vai aumentar o tamanho do cinto, tá? E conforme aumenta o tamanho do cinto, aumenta o número de fios aqui, que é o que a gente já conversou. Não muda o tamanho das pontas, é a mesma medida, porque a saia é curta, tudo certo. E aqui no meio, você só vai acrescentar mais fios do tamanho desses maiores que a gente insere aqui no meio. Então tá, isso aqui não tem segredo, e a quantidade que tem que ser é de acordo com essas alcinhas que fica aqui, lembrando que ela sempre tem que terminar em número par. Então, beleza, como que você vai fazer a conta? Para cada 10 centímetros de trama, você precisa aumentar no seu fio 50 centímetros. Pega a medida que eu coloquei dele, considera que ele tem 80 centímetros, com essa margem de até 40 aqui de franja, tá? E se você quiser fazer um de 90 centímetros, para cada fio você vai acrescentar 50 centímetros no fio. Se você quer fazer aqui 1 metro de cinto, então você vai ter que aumentar 1 metro em cada fio. Se você quer fazer 1,10 de cinto, você vai ter que aumentar 1,5 metro de cada fio. E assim por diante. Eu tô dando essa média com margem de folga, tá? Com sobra. Por quê? Porque depende do seu aperto de nó, da espessura do fio, tá? Mas isso é uma margem boa para você fazer sua primeira peça. Anota se você quer fazer algum ajuste de mais, de menos, e você sabe, ó, vou fazer uma G aqui e eu vou pegar um cinto de 1,10 m. Aí você vai acrescentar 1,5 m a mais em cada fio e vai fazer a peça. E você sente, vê quanto ficou de trama, se deu tudo certo, se sobrou muito, se sobrou pouco, se sobrou muito,
Passou quanto que poderia economizar? Ah, uns 15 centímetros, tá tudo certo. Então, a próxima você já corta o fio 15 centímetros menor. Eu deixei uma margem maior, mas não muito, tá? Mas eu deixei por segurança. Então, assim você consegue adaptar. Tanto para fazer sob medida, para quem você quiser, quanto para você criar a sua tabela PM, G, GG, PP, aí vai de acordo com o que você quer, tá? Se quiser trabalhar por número, 36, 38, 40, não sei, tá? Vai de cada um aí. Mas essa aqui é a minha média, que eu trabalho como se fosse aquele, né, famigerado tamanho único, tá? E assim você consegue adaptar a sua saia. Pra saia longa, que eu vou também colocar aqui uma aula de bônus da saia longa, a metragem para fazer ela, mas até o pé, segue o mesmo raciocínio do cinto, PMG, porque você aumentando o cinto, você vai aumentar aqui a quantidade de fios e a metragem vai ser de acordo com o que eu passar lá da saia longa, tá bom? Então é isso, criem, e assim que você fizer suas peças, me marca que eu quero poder acompanhar e ver a sua arte por aí. Amiga, para saia longa, eu vou deixar as medidas aqui embaixo, tá? Na descrição desse vídeo. A estrutura é a mesma que você vai usar para saia curta, a mesma lógica dos fios que a gente aplicou, dos parzinhos do fio menor para o maior, tá? E aí, se a sua cintura você quiser fazer maior ou menor, você vai mudar a quantidade de fios do meio, que são os maiorzões, que não faz diferença. Segue a mesma lógica da saia curta, só que as medidas são maiores porque a saia é longa, tá? Então não tem muito segredo, não tenho que ensinar mais. Eu tô passando aqui a metragem dos fios, que a saia fica aí, por exemplo, em mim, ela deu certinho, eu tenho 1,70, tá? Só que a saia, como eu falei, eu quis que ela viesse da cintura, do umbigo, e não do quadril. Então a saia ficou com 1,10 de altura, porque eu tô colocando ela na cintura mesmo, aqui, ó, embaixo assim, tipo, pro biquíni em cima ficar como se fosse um cropped, tá? Só para você visualizar melhor. Se você quiser ela mais baixa, do quadril, então você vai ter que diminuir aí um pouco a metragem do fio, tá? E aí você faz esse ajuste, faz o primeiro modelo, prova e vai fazendo os seus ajustes finos. Anota, né? Cada novo modelo que você fizer, os ajustes de fio, você pode ir reduzindo. Então, se você quiser fazer ela aqui tem 1,10, você quer fazer ela com 90 centímetros, você pode tirar aqui de cada fio de 10 a 20 centímetros. Vamos deixar uma margem de erro aqui, tá? Mas assim, a metragem é o que está aqui, o jeito que você vai trabalhar e encaixar os fios segue o mesmo raciocínio, tá? Então eu vou deixar aqui uma próxima aula que eu vou explicar como que você pode fazer se você não quer fazer essa trama caída, né? Você quer fazer ela reta, que também a gente vê, é muito mais tradicional você achar ela com a trama reta e com, né, o cinto diferente. Mas aqui é uma opção que você cria suas variações aí no seu ateliê ou até mesmo para você.